advogado pode pedir os 30% mais parcelas aleatórias? O valor que eu combinei com o meu advogado, ele é descontado antes ou depois do desconto de imposto de renda, se houver desconto de imposto de renda? Como que eu vou conseguir rastrear o meu dinheiro? Se o advogado fez o saque e depois ele deixou para me pagar, existe uma possibilidade de rastrear esse valor? Como que funciona o desconto dos valores referentes à Previdência, seja INSS ou Previdência Privada? Sejam bem-vindos ao canal. Essas são algumas das respostas que eu vou responder. Eu sou advogada, sou a Marli, e estou aqui para esclarecer essas dúvidas para vocês. Uma inscrita, uma internauta aqui do canal deixou um grupo de perguntas muito interessantes e todas elas eu vou responder e algumas coisinhas mais. Vou ler a pergunta dela porque eu achei a pergunta dela interessantíssima. Talvez vocês também concordem comigo que a pergunta dela é interessante e por conta disso eu vou deixar aqui a pergunta passando enquanto eu vou lendo para vocês. E é a Rita Duarte que fez a pergunta. Fiquei até o final do vídeo. Parabéns. Muito obrigada, Rita, pelo carinho, pela atenção. Algumas perguntas, por gentileza. Pergunta número 1. O advogado pode pedir de pagamento por seus honorários 30% e mais 2 parcelas do benefício? Gente, essa pergunta é interessantíssima e é muito importante que vocês saibam dela antes de vocês fecharem o contrato com o advogado de vocês. Isso por quê? Porque no contrato, o que não pode acontecer é o valor pago ao advogado ultrapassar 50% do valor que vocês têm. Ou seja, 49,5% pode passar, pode ser o valor pago ao advogado. Mais que isso, não pode. Ou seja, a pergunta dela, a resposta é: se não ultrapassar a 49,5%, 49,99%, se não ultrapassar esse valor, pode, é legal. É justo? Isso eu não vou poder esclarecer para vocês, porque isso aí vai depender de cada um. Ao meu ver, não é. Eu acho que o advogado não pode ficar com mais de 30% do cômputo total da sua ação. Mas isso é liberado pela OAB, é liberado pela legislação brasileira, então cabe a cada um analisar o contrato e dizer se concorda ou não, porque o contrato que você assina com o seu advogado, a procuração que você assina com o seu advogado, tem que ser muito bem analisada e avaliada por você, que está fechando com o seu advogado, e vocês combinarem aí o valor que você tem direito, como é que vai funcionar e tudo mais, certinho? Segunda parte da pergunta da Rita. Esses 30% devem ser sobre o valor total bruto dos retroativos ou devem ser sobre o líquido, excluindo a parte do leão? Ou seja, devo fazer o cálculo dos 30% a pagar ao advogado, incluindo nesses 30% da parte do leão? Gente, essa pergunta é muito interessante. Nunca ninguém tinha feito essa pergunta aqui no canal para mim, pelo menos eu nunca tinha visto essa pergunta. Funciona assim: os 30% que é descontado do seu advogado vai descontar do valor total. Então, se a sua ação deu 100 mil reais, vai descontar 30% sobre esses 100 mil reais. O que sobrar vai descontar do leão, vai descontar da previdência, se for o caso. Por que, doutor, isso acontece? Porque da parte do advogado, muitas vezes também é descontado imposto de renda e outros adereços, se houver necessidade de desconto de outras questões, como por exemplo do imposto de renda mesmo. Então, é do valor bruto. A terceira pergunta dela aqui, embutida da Rita. Essa aqui é um pouquinho mais complexa. Eu vou demorar um pouquinho mais para responder. Vamos lá. Como consigo rastrear se o meu advogado retirou o dinheiro, deixou rendendo e depois recolocou numa conta de saque? Pois é, ele só me entregou um extrato para eu fazer o saque no dia 31 de outubro de 2023, no banco, no qual não sou cliente. E dia 7 de novembro, quando pude sacar, lá não constava o montante dos retroativos. Recebi a primeira parcela do benefício. Passado mais de uma semana depois, o advogado me enviou outro extrato para retirar o retroativo numa outra agência do mesmo banco na minha cidade. Pode isso acontecer? Ou só eu acho que está muito esquisita essa história? Gente, vamos lá. Como é que funciona? Vai depender muito da justiça, tá, Rita, que está seu processo. Pelo que eu entendi aqui, seu processo está na Justiça Federal. Se o seu processo está tramitando na Justiça Federal, é mais seguro. Ou seja, na Justiça Federal você consegue ter uma segurança maior de onde está o seu dinheiro. Por que isso acontece? Porque na Justiça Federal, o valor é vinculado ou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. É nesses dois bancos que há a vinculação dos valores. Então, por exemplo, vamos supor que a sua procuração tenha dado poderes para saque, para o advogado conseguir sacar o seu valor sem a sua autorização.
procuração tem que ser atualizada, recente, no máximo com 90 dias. Então você já vai saber se vai haver saque no seu nome ou não. O valor é depositado certinho na conta, tanto da justiça quanto do advogado, ou enfim, para efetuar o saque, o dinheiro é depositado certinho, o valor até os centavos, gente, é depositado certinho. Aí já é feito os descontos de imposto de renda, já é feito os descontos de previdência, se for o caso, né? Porque não são todos os casos que há o desconto. Depositou o dinheiro lá da sua parte, é do advogado lá depositada. Você autorizou o seu advogado com menos de 90 dias, no caso de Justiça Federal, com menos de 90 dias, para que ele efetue o saque. Então você vai saber exatamente quando ele sacou e se ele sacou presencialmente ou se foi por forma de alvará judicial. O que é o alvará judicial? Quando o juiz libera direto na conta indicada no processo. Então, sim, tem como rastrear o dinheiro depositado. Na Justiça Estadual, já não tem o saque presencial como tem na Justiça Federal. Por conta disso, existe mais facilidade de você rastrear o dinheiro. Você consegue saber exatamente, porque o depósito é juntado no processo, a data do depósito, ou seja, a data que o dinheiro entrou no sistema da Justiça, e você sabe exatamente o dia que esse dinheiro saiu da conta da Justiça para a conta indicada no processo, seja a sua conta, seja a conta do seu advogado. Então, fica mais difícil que o advogado faça algumas tramóias. O que pode acontecer caso o advogado use de má fé e saque os seus valores, indique só os dados bancários dele e vá usando seu dinheiro e depois pague só o valor que você tinha direito, sem juros, sem correção, sem nada. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Como, doutora? Quando o advogado indica a conta dele mesmo, ele indica a conta dele e por conta disso vai direto o dinheiro para aquela conta que ele indicou. O cliente, na maioria das vezes, não sabe, mas isso é mais fácil acontecer na Justiça Estadual, quando seu processo está no Tribunal de Justiça do Estado, do que acontecer na Justiça Federal. Pode acontecer também na Justiça Federal, mas é bem mais difícil de que aconteça, porque a Justiça Federal já tem mais cuidado, processos são mais de pessoas idosas, né? Que a maioria é contra o INSS. Então, neste caso, tem um pouco mais de segurança. Na Justiça Estadual, o dinheiro vai por meio eletrônico, né? Por meio de alvará judicial, é liberado o dinheiro na conta que foi indicada no processo. Em ambos os casos, podem acontecer, mas na Justiça Federal é um pouco menor. Doutora, se acontecer isso, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, você tem que entrar em contato com a justiça que está no seu processo e verificar se isso mesmo aconteceu. Como, doutora? Você vai ter o número do processo e você pode marcar pelo balcão virtual, ou vocês podem marcar telefone, ou vocês podem ir pessoalmente com o número de processo de vocês, com os documentos pessoais de vocês, e irem até a justiça em que está o seu processo e perguntar. Falar, olha, eu estou desconfiada, eu acho que tem alguma coisa errada, eu quero ver quando foi depositado o meu dinheiro, quero ver quando foi realizada a liberação desse dinheiro pelo juiz, para eu ter certeza se houve ou não houve fraude por parte do meu advogado. Então é a melhor forma. Por quê? Você fazendo isso, você vai sanar todas as suas dúvidas. Se você tem dúvidas com relação ao seu advogado, vão ser sanadas nessa hora. Seja para bem, seja para mal. Então, tem como rastrear? Sim. A pergunta número 4 da Rita. Quanto ao percentual do INSS? Cobra sobre cada mês de atraso, pois o meu benefício teve uma garfada de mais de 17 mil reais, mais da metade do valor bruto que tenho para receber. Detalhe, ainda não fui sacar, pois necessito muito obter essas respostas para, se caso haja alguma irregularidade, eu possa recorrer. Neste caso aqui, se tem desconto da Previdência, pode ser que sim. Não são todos os casos que tem desconto de Previdência. Por quê, doutora? Porque tem alguns casos que o valor descontado, o valor da ação, as coisas discutidas, os valores retroativos discutidos, não são passíveis de desconto de Previdência. E tem que verificar. Se for questões salariais, sim, tem desconto de Previdência. Mas agora, se for algum adicional, por exemplo, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, ou adicionais dessa forma que não vão para a aposentadoria, nestes casos não há desconto de Previdência. Se houver desconto de Previdência, qual é o valor? O valor é o valor que é cobrado da Previdência. Em regra, 14% hoje, atualmente é descontado 14%, e dependendo da parcela, que ano que foi, se foi antes anterior à mudança da lei, era 11% que deveria ser descontado. Então tem que se verificar, porque se foi descontado 17 mil aí,
tem que fazer o cálculo para você saber se está certinho o desconto da Previdência, porque inicialmente era 11% até a alteração da lei em 2019. A partir de 2019, agora me deu um branco aqui, ou um cinza, como diz o Dr. Gonçalo, não me lembro se foi em 2019 ou se foi em 2021 que alterou a lei do percentual para pagamento da Previdência. Passou de 11% para 14% no caso do INSS. Então, sim, o seu valor, seu retroativo discutia verbas salariais que vão para a aposentadoria, sim, tem desconto no imposto de renda. E esse valor variou de 11% a 14%, dependendo do ano que você conseguiu alcançar o seu direito. O que eu sugiro para você neste caso, Rita? Você tem que analisar muito bem, primeiro, o contrato que você fez com o seu advogado referente às parcelas. Seu contrato constava lá que ele ia descontar os 30% mais algumas parcelas do valor. Tem que fazer o cálculo para ver se o valor que você combinou lá com o seu advogado, lá das 30% mais as parcelas, não vão ultrapassar 49,99%, que é permitido pelo Código de Ética dos Advogados, ou seja, pela legislação brasileira. Se não há possibilidade desse desconto, se ultrapassou aí, você tem direito a reaver de volta. É só você conversar com o advogado, que eu tenho certeza que ele vai devolver a parte que ultrapassou o teto legal aí de desconto de honorários. Com relação ao rastreamento, eu expliquei como é que você vai conseguir fazer o rastreamento desses valores. E, infelizmente, o desconto dos 30% sobre o valor bruto e não sobre o valor líquido. Se você não for isenta de imposto de renda, o que eu acredito que tem grandes chances de ser isenta, se não for isenta, vai descontar o imposto de renda, vai descontar também a previdência. Se trata-se de questões alimentares, por exemplo, pensão, aposentadoria, algum tipo de auxílio. Então, se for se tratar dessas coisas, vai haver o desconto, tá bom? Não sei se consegui sanar todas as suas dúvidas aqui que você deixou, essas 4 questões. Se não ficou claro, deixa aqui nos comentários, ou então me chama lá no direct do Instagram, que eu vou esclarecer, eu gravo áudio para você para explicar melhor essas questões. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se for alguma dúvida, me chama lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o like de vocês. Se vocês ainda não são inscritos nesse canal, já aproveita e se inscreve para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.